Olá pessoal, está começando mais um episódio do DinoCast, nosso podcast do jornal Geração Ascendino. Eu sou a Raquel. Eu sou o João. E hoje nós estamos com a ilustre presença de um cara que respira educação e que também luta pelo direito dos alunos pertencerem às universidades públicas. Seja muito bem-vindo, Paulo. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui podendo falar com vocês hoje um pouquinho sobre educação. Bom, pra gente começar, quem é o professor Paulo? Bem, eu sou meu nome é Paulo, né? Eu tenho 28 anos, sou professor há mais de 8 anos, né? Comecei a dar aula na Rede Emancipa de cursinhos, sou formado em História pela PUC, atualmente faço Pedagogia pela Unifesp e com algumas pretensões aí de fazer pós-graduação, entre outras coisas, né? Sou da Umbanda e estamos aí para organizar, né, esses movimentos estudantis aí. Paulo, é muito bom ter você com a gente aqui hoje, tanto para incentivar as pessoas que não começaram a fazer um cursinho por conta de não achar que é bom, não achar que é o lugar delas. E, Paulo, eu gostaria de perguntar, qual que é a sua função, assim, dentro do cursinho Angela Davis? Eu comecei como professor, né? Inicialmente eu comecei lá faz 8 anos, né? Então tava aquele período de fazer estágios, né? Para a universidade. Eu comecei como professor lá. Atualmente sou coordenador, né? E eu já estou trabalhando aí como coordenador já faz 6 anos, né? A gente coordena a unidade do Angela Davis. Então, hoje em dia já não estou mais na sala de aula lá no cursinho, mas também atuo como professor normal, né? No dia a dia. E a gente está na função ali de administrar mesmo as questões, né? A gente trabalha muito nos bastidores, com inscrições, com questões dos alunos também. Então eu atuo mais nessa parte de organização mesmo. Entendi. Como começou sua trajetória na Rede Emancipa? Comecei tendo um convite, na verdade, né? O Giovanni, que é um dos coordenadores nossos lá também, ele que me trouxe, né? E eu comecei ali procurando estágios e tal, uma oportunidade de poder começar a trabalhar mesmo na educação. E aí eu comecei a dar aulas lá na rede, né? E essa minha trajetória me levou a ficar mesmo no Angela Davis, né? Porque muitas coisas que a gente viu lá, muitos sonhos serem criados lá, realmente criou essa paixão, né? Eu gosto de dizer que o Ângela, na verdade, criou a minha vontade de ser professor. Eu não queria ser professor antes, queria trabalhar em história em outras coisas. Estava trabalhando em uma outra parada, trabalhava em museu, né? No máximo, trabalhei durante um tempo, mas aí eu saí de lá, assim, porque na hora que eu entrei no Ângela, meu mundo deu uma virada mesmo, né? E aí eu tô aqui, atuando até hoje. Sim. Ô Paulo, eu acredito que seja muito complicado, assim, a questão da rede emancipa, porque muitas pessoas são contra, sabe? Tem toda aquela questão de pessoas não gostarem, tem aquela questão de, sabe, das pessoas não gostarem, sabe? Ser contra. Eu queria saber, o que te motiva a continuar nesse projeto? Ah, cara, eu acho que algumas coisas me motivam, né? Acho que a primeira coisa é que se a gente não for atrás, não tem quem vai fazer, né? Então, eu atualmente trabalho muito em escola particular, né? E eu vejo, mas eu sou fruto da pública. Então, acho que a primeira coisa que me coloca lá no Emancipa é devolver aquilo que a pública me deu, né? Então a gente faz muitas críticas ao ensino público, mas o ensino público, como esse projeto de vocês, traz coisas que antes você não vê em colégios particulares, né? Ou você vê bem pouco, né? Então a pública me transformou muito numa realidade pessoal mesmo ali, né? E aí eu ofereço os meus serviços para que eu possa oferecer isso, né, de volta para quem me ajudou. E o Ângela, eu gosto de dizer que é o meu trabalho social, né? Minha luta social é o Angela Davis, porque a gente vê vários alunos ali precisando de ajuda, né? Várias situações ali, vários sonhos sendo construídos, e isso me dá um gás para continuar na educação, né? Uma educação que é tão atacada no Brasil, né? Principalmente tão sucateada, ver essas esperanças, essas novas histórias surgindo é algo que me traz muita força, assim, pessoalmente, né, me traz muita força, mas eu acho que uma questão profissional é essa, a gente tem que devolver também para o público o que a gente recebeu, né, então eu como historiador, mesmo não tendo feito uma universidade pública, mas o público me deu muita coisa, né, e a gente tem muitos professores que são de escolas, são de faculdades públicas lá, né? A maioria dos nossos coordenadores estudou em universidades públicas. Então a gente tem essa missão de devolver para o público aquilo que o público nos ofereceu, né? E
E ter mesmo também essa missão de trazer os nossos para dentro da universidade, né? Porque eu acho que os nossos espaços devem ser ocupados por nós, né? Então, você que está ouvindo a gente aí, você da escola pública, você tem que lembrar que a universidade pública é para você. E tentam tanto tirar a gente de lá, né? Mas tem essa como missão, colocar a gente da periferia dentro da universidade, porque é o lugar delas. Você estava falando exatamente disso, da importância. Para quem não conhece o Emancipa, como que você falaria sobre ele e a importância dele? Eu acho que primeiro o Emancipa é para a gente colocar a ideia do que ele é, né? Ele é um grupo de cursinhos populares que tem dentro de toda São Paulo, né? A gente está na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste. Na Zona Leste a gente tem dois, né, cursinhos principais ali, né? O Jardim Romano, três na verdade, São Miguel e o Angela Davis que fica ali na Itaquera, na Jacopêssego, né? Mas a gente tem em todas as regiões de São Paulo, tem dentro ali também da Zona Norte, na Zona Sul, na região central. Não só em São Paulo, o Emancipa também é muito forte no Rio de Janeiro e em outros lugares no Brasil. Então é uma rede de cursinhos gigantesca. E aí o Emancipa é esse conjunto mesmo, né? De diversas realidades, diversas frentes de batalha por um mesmo sonho que é poder tornar mais acessível o ingresso na universidade. Mas além disso, eu acho que o Emancipa ele é um lugar de acolhimento. Né? Então, o Emancipa ele traz um acolhimento muito forte, principalmente o Angela Davis, né? A gente realmente abraça os nossos estudantes, no sentido de que às vezes a rotina é muito maçante, né? E o Emancipa traz ali um lugar para você, além de aprender, você também desfrutar de uma aula diferenciada, né? A gente está com muito orgulho que estamos atuando lá no centro da Unifesp, né? Em Itaquera, na Jacopêssego, e é um lugar cheio de árvore, arborizado. A gente fez uma aula ali com o professor de biologia no meio das árvores, assim, muito legal, né? E tem essas vivências, sabe? A gente tem rodas de conversa lá dentro que abordam diversos tópicos, né? A gente já teve conversas sobre violência doméstica, a gente já teve conversas sobre mercado de trabalho, então são muitas coisas que trazem dentro da rede, né? Eu gosto de dizer isso, a gente ajuda sim com matérias, né? Porque a gente não vai passar no vestibular sem entender muito as matérias, infelizmente, mas também aborda esse aspecto social, né? Que eu acho que é o fundamental. Até eu gosto de falar que o Emancipa ele é mais o social do que necessariamente o pedagógico, né? Querendo ou não, muitos alunos de escola pública, eles não vê, né, essa possibilidade. Ter um curso ali que vai acolher eles é muito importante. Uhum. Muitos alunos têm isso, de não se ver ali um local. Às vezes na escola eles não sentem ali, estão acolhidos, não sentem tanta coragem. Às vezes um curso que, tipo, dá mais liberdade é muito melhor pra eles. Sim, Isso. e cursinho popular é uma coisa muito boa, né? Que não só você leva para dentro das universidades para te ajudar a passar, mas sim como a vida, como você disse, com acolhimento, porque eu acho que muita gente não se sente acolhida nos espaços de estudo em si, sabe? Não sente que é capaz, e o cursinho te proporciona isso. E eu, Paulo, queria perguntar, como que surgiu o cursinho Angela Davis na Unifesp Zona Leste? Então, a gente tem como eu falei, né? A gente tem a trajetória de 8 anos e a gente entrou agora na Unifesp esse ano. Mas a gente atuava ali no Colégio Geral do Campos Moreira, né? Que fica ali na CISPER, e antes a gente atuava no Céu Quinta do Sol. Ele começou como realmente ele uma tentativa de se criar um cursinho na Leste, né? A gente tinha outros cursinhos na Leste, mas a Leste, infelizmente, pelo tamanho dela ali, a gente não chegou a ter tantos cursinhos localizados lá. E aí ele veio com essa tentativa de trazer, né, o pessoal aqui para Leste, trazer o nosso trabalho para Leste. E aí ele foi criado principalmente pela Karina e pelo Giovanni, que até hoje estão lá, né? A gente diz ali que são as pedras fundamentais, né, que criaram o cursinho. E aí começou pequeno, cara. Começou com aulas ali dentro do Céu Quinta do Sol, 3 aulinhas, 2 aulinhas, juntava o pessoal e ia para esse sonho, né? Porque muitas coisas, acho que dentro do cursinho popular, a gente tem que pensar isso. Às vezes, começa o ano com muita gente, e aí termina o ano com pouca gente. Mas esses poucos, a gente mudou. Então eu acho que começa o cursinho popular dessa noção de que o pouco também é muito. Então, se a gente ajuda um pouco, se a gente ajudou você, sei lá, a entender uma coisa na sua vida, não necessariamente só passar no vestibular, mas ajudar você com alguma questão ali, pô, a gente já fez muito. Então ele nasce ali, né? E hoje a gente conseguiu essa parceria que a gente é muito grato, né? A Unifesp
ali da Jacopêssego, né, ali em Itaquera, porque a gente está dentro do ambiente universitário agora, né? Então a gente pode dizer que a gente está dentro do ambiente universitário e já muda a sensação, né? A gente é muito grato ao Geraldo Campos Moreira, né, ao Céu Quinta do Sol, onde a gente estava também. A gente passou muitos anos lá com uma coordenação que ajudava a gente. Felizmente a gente teve algumas discordâncias com a atual gestão, mas agora a gente está num lugar acolhido, né? Então eu acho que a tempestade que foi o começo do ano, graças a Deus passou e a gente está aí firme e forte. Mudando um pouco a pergunta. Para você, os cursinhos gratuitos, já dentro das universidades, ele é importante, acho que é bastante importante. Qual você diria que é a importância de ter cursinhos gratuitos já dentro das universidades? Eu acho que primeiro a gente tem que defender os cursinhos gratuitos, né? O cursinho gratuito, ele é o popular, né? O próprio nome já diz, ele populariza o ensino. Então ele traz para dentro do cursinho, daquela realidade, pessoas que foram tão negadas a ela, né? Então a gente leva, né, Angela Davis como a nossa matrona, né? O nosso nome, Angela Davis, para simbolizar essa luta dela também, né? Ela dizia muito sobre educação, sobre essa questão nos Estados Unidos também da popularização dos conceitos, da popularização dos direitos, né? Não é à toa que ela se envolveu todas as lutas pelos direitos civis ali nos Estados Unidos. Então eu acho que o direito à educação é um direito que a gente defende muito, né? E o direito a pertencer a um espaço público também é um direito que a gente defende muito. Então, ter cursinhos dentro de espaços públicos, primeiro que leva esse jovem da periferia para a universidade, né? A gente tem um dia lá no cursinho, que é o dia da USP, né? A gente também vai visitar o UFABC daqui a pouco, e aí quando a galera chega na universidade, muita gente fala assim, nossa, eu nunca imaginei que isso aqui seria para mim. E foi feito para vocês, né? Foi feito para que vocês vão lá, entrem, ocupem aqueles espaços e melhorem aqueles espaços, né? Porque a gente sabe também que tem muitos problemas dentro da universidade. E aí quando os cursinhos eles fazem esse acordo de entrarem e estarem presentes dentro das universidades, isso cria uma relação de pertencimento. Acho que essa é a palavra que eu queria usar, esse pertencimento, e pertencer à universidade é direito de vocês. Então quem está ouvindo a gente aí, sede pública, vá atrás do seu pertencimento, do seu direito, que vocês vão conseguir. Sim. Com essas questões de direitos, muitas pessoas se sentem desmotivadas, né? Acho que tanto por questões de vir da periferia, tem toda aquela questão de trabalhar e não estudar. E, Paulo, na sua visão, qual que é a importância de incentivar esses alunos a estarem dentro das universidades? A própria USP, ela foi feita para esses alunos, para a gente. Então, qual que você a importância, sabe, de incentivar tantos alunos da rede pública, da periferia, que às vezes pensam que trabalhar é melhor do que estudar? Eu acho que assim, uma coisa muito importante da gente mencionar nesse sentido é que o estudo salva, né? O estudo ele modifica você, ele traz uma nova realidade para você. E é um direito nosso o estudo, né? Ele está na Constituição brasileira, o direito ao estudo. Então, quando a gente oferece essa oportunidade para o jovem, a gente não está dizendo para o jovem parar de trabalhar ou para o jovem não trabalhar. Tem muitos alunos que estudam e trabalham, e a gente sabe do corre que eles fazem. E então, quando eu vou lá no sábado e eu ofereço as aulas que a gente oferece, e tô lá no sábado, não tô pensando só em questão financeira, eu acho que isso a gente tem que ensinar também para os nossos jovens. Não é só a questão financeira, é a questão de você lutar pelo que você acredita. Então, a partir do momento que eu falo que você tem que entrar na universidade, que eu vou ajudar você a entrar na universidade, é por isso, porque eu acredito em você também. Eu acho que a gente da periferia, infelizmente, é muito negado a essa crença de que a gente pode alcançar algo a mais, né? Então a gente entende a importância do trabalho, não sou nenhum crítico, porque a gente sabe do corre de cada um, às vezes a pessoa precisa trabalhar para poder sustentar a casa, precisa ajudar, mas também a gente está lá para ser um escape. Então, olha, cara, a gente está aqui, a gente está para ajudar, se você precisar. Às vezes a gente tem alunos que nem vão direito no cursinho. Sim. Que só estão no grupo dos estudantes pegando material. A gente produz os materiais, coloca lá e o pessoal vai pegando. Então, já é soluções, entendeu? Então, o que eu mais gosto de pensar nesse sentido da minha atuação para colocar os alunos dentro da universidade é isso, é criar essa possibilidade. Vocês podem ir lá. E a importância é essa. O estudo não é
algo da elite, é algo nosso, é algo de todos nós. Então, se a gente tá lutando por isso, que a gente crie maneiras para que isso também dê certo, né? Sim. E para esses alunos que ainda não fazem parte de um cursinho, como que você falaria sobre o dia a dia, e principalmente o dia a dia dentro do cursinho do Angela Davis? Dos estudos, como você falaria mais ou menos das aulas, para quem quer conhecer? É um caos, né? Porque a gente adora ali um caos bem feito, né? Primeiro eu faço o convite, né? Vão lá visitar a gente, tá? A gente tá ali, né? Todo sábado na Joco Pêssego, ali, né? No prédio da Unifesp. Vai lá visitar a gente. Porque o cotidiano do cursinho se faz pelos estudantes, né? Então a gente tem várias histórias, né? A gente tem lá os lugares para você colocar uma marmita para você comer, tem os micro-ondas, tem um espaço verde ali fora. Então, uma coisa muito bacana, muitas amizades são formadas lá dentro, né? Porque a gente não vê vocês como números, né? Então não é como algumas redes de cursinho que você vai entrar na sala, vai sentar, o professor vai chegar lá, vai cuspir o conteúdo na sua cara, vai fazer uma luz linda e maravilhosa, tirar uma foto, colocar no Instagram dele e vai embora. Não. Você vai lá, você vai ter uma aula, você pode descer, tomar um café, você vai encontrar a gente sentado lá, pode trocar uma ideia com a gente, pode ir conversando sobre coisas, os professores são super acessíveis. Então a gente vê os alunos como indivíduos lá, né? E não só como números. Então a nossa vivência é essa, é a vivência de um ensino público bom, um ensino público acessível. Óbvio que é correria, né? Porque é sábado, é das 9 às 5, é bastante tempo, mas isso é super compreensível também. Tem alunos que chegam só à tarde, que ficam só de manhã, então assim, a gente não tem essa questão de catraca, não tem nada. Vamos lá. Só avisem, tá, por favor. Com essa questão de horários, eu sinto que fica muito pesado para alguns alunos, né? Sim. Tanto eu faço cursinho popular e a grade horária é muito grande, às vezes fica muito cansativo. Como que são definidos os horários, as aulas, as disciplinas passadas dentro do cursinho Angela Davis? A gente foca muito no Enem, né? O nosso foco principal é o Enem, porque a gente entra lá no consenso de que é o vestibular mais acessível do Brasil, é o Enem, né? Então, uma coisa importante também, tá, pessoal? Façam o Enem aí, porque é o vestibular mais acessível do Brasil, né? E ele te dá acessibilidade a várias universidades. Acesso, né? Não falei acessibilidade não, acesso a várias universidades. E aí o nosso foco é nesses conteúdos do Enem. Então a gente prepara as aulas e o número de aulas, obviamente, baseado também na disponibilidade dos professores, né? A gente também tem professores ali. E a gente, graças, né, a Deus, a gente tem também uma grade muito forte de professores, tem muitos professores lá, né, preparados para esse desafio, e aí a gente vai preparando de acordo com o que a gente vai vendo ali, né, de necessidades para os conteúdos. Mas como eu falei, a gente tem os círculos, a gente tem às vezes os aulões, né? Ano passado a gente fez um aulão incrível sobre a ditadura, né? Já fizemos aulões sobre a questão climática, então a gente vai se organizando ali pelas necessidades que vão aparecendo também. Mas a gente também tem um conteúdo muito rico, tá, gente? Não é só a parte de conversa, não. E como que vocês se organizam internamente para manter esse projeto funcionando? Tanto o cursinho Angela Davis, o Emancipa, vocês estão sempre que tá ali se modificando, né? Porque também as coisas vão sempre mudando. Sim. Eu acho que de forma da rede, a gente tem um grupo muito grande, né? A gente tem a coordenação nacional do Emancipa, tem as coordenações estaduais, então é uma rede grande, né? É uma rede que já tem quase 20 anos, né? Então, 20 20 por aí, né? E aí já é uma rede que consegue se organizar ali de uma forma própria, né? Também tem muitos políticos ali que apoiam, né? A Samia Bonfim é uma que aparece sempre, a Luana Alves, né? Luana Alves é cria da Emancipa, né? Então são políticos ali que são por trás ali que apoiam bastante, né? O Carlos Gianazzi também, então você tem ali uma força política forte, né? Mas também o Emancipa se organiza muito pelo quem tá lá, né? Então é isso, a gente corre atrás dos espaços, vai conversando, vai se organizando, disponibiliza nosso tempo para estar lá, então a gente vai se organizando internamente nesse sentido. E aí você perguntou como é feito lá o Angela Davis, muito café, né? Muito café, muita água, muita crença ali, né? Do meu lado ali, muita reza, né? Mas a gente vai se organizando nesse sentido, assim, a gente vai acreditando no que a gente tá lá, né? E vai se modificando. Óbvio que a gente não deixa também nossa vida pessoal de fora e lá é uma família muito grande, né? Então a gente tem muitos coordenadores
E a gente, às vezes, vai dando pausas mesmo, assim, né? A gente tem coordenadores que vão embora, tem pausas, voltam depois, né? Vão vivendo a vida deles e o Ângela vai se mantendo. A gente acha que chegou no momento que o Ângela, ele é uma instituição. Então não é o Paulo, não é o Giovanni, não é a Karina, é uma instituição. Então, ali que vai se formar o que precisa ser formado. Sim. Você tinha comentado sobre ter levado os alunos para a USP. Como foi essa experiência de levar eles? Porque muita gente já tinha ido, outras pessoas já foram pela primeira vez conhecer, ver como é que é a universidade. Como foi essa experiência? Cara, eu acho incrível, assim, o dia da USP e paga um pau também para o UFABC, tá? Porque a gente vai fazer lá o dia do UFABC e eu acho que é muito legal, né? Você colocar a galera que sempre foi negado aquele acesso àquele lugar, e aí a galera fala assim, porra, eu posso estar aqui. É meu, né? Eu posso estar ali. Então você vai vendo as pessoas criando sonhos, né? Criando sonhos, criando metas, falando, pô, se eu estudar aqui, vai começar perguntando, quanto que eu tenho que tirar, quanto que eu acho que eu tenho que fazer. Então você vai criando metas, vai criando sonhos e isso vai abastecendo essa galera de esperança, né? Eu acho que o dia da USP, ele é um dia de esperança. Então é um projeto, assim, que eu particularmente eu sou muito fã. De levar a galera para as instituições públicas e falar para eles assim, ó, isso aqui pertence a você. Sim. A primeira vez que eu fui na USP, eu já fui na USP, fui uma vez. A primeira vez que eu fui lá, eu simplesmente me apaixonei pela universidade. É foda, né? Da hora demais. Eu realmente falei, eu quero estar aqui. Então eu imagino que a primeira vez que alguém vai lá é realmente uma porta aberta, né? Sim. E também a gente fala as verdades, né? Ó, é difícil passar, mas também se manter aqui não é algo tão tranquilo. Então eu acho que é meio louco isso, mas o sonho, a esperança, ela também tem que ser uma esperança verdadeira, né? Então, assim, não é parque de diversões, né? A Disney, né? Então a gente não tá levando vocês pra Disney, a gente tá falando, o bagulho é difícil, o negócio é assim, 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 assim. Mas a gente dá a esperança de que pode alcançar. Então, assim, é treta, mas tem como, entendeu? Tem como. E visitem o UFABC também, tá, gente? Ela é muito bacana, tá? Eu faço uma propaganda dela de graça mesmo. Você estava falando da importância do pertencimento da gente nessas universidades. Para você, qual a importância de reforçar que a USP e as universidades públicas pertencem aos alunos, mesmo com os vestibulares sendo difíceis, até mesmo às vezes caros, e as catracas que hoje em dia eles instalaram nas universidades? Eu acho que cada vez mais a gente tem que entender que é isso, né? As forças mais fortes, mais poderosas e mais ricas do nosso país, quanto mais elas puderem afastar a periferia do ensino, elas fazem, né? Então elas começaram no começo do vestibular a botar as catracas, aí as catracas foram ultrapassadas. Aí então vamos colocar o vestibular. Aí os vestibulares começaram a ser ultrapassados. Vamos piorar os vestibulares. Aí fomos lá, lutamos e colocamos as bolsas. A bolsa tá colocando muita gente pobre na universidade. Vamos começar a criticar a universidade. Porque não se enganem, todo mundo lá no YouTube que fala pra você que a universidade é uma bosta, provavelmente tá fazendo um cursinho por trás ali pra entrar na universidade. É muito típico isso que acontece, né? Então você vai ver lá os coaches hoje, né? Até os coaches mirins que surgem aí, que é uma loucura do nosso tempo. Eles falam isso, né? É um absurdo do nosso tempo, né? Se colocar uma criança lá pra falar sobre a vida dela e ela tem 12 anos, e coisas absurdas dessas. Eles criam essa falsa realidade que o vestibular não leva a nada. E aí, quando eu entro no cursinho e eu vejo vidas sendo mudadas por causa... Porque, gente, eu tô 8 anos lá, né? Então tem alunos meus que estão se formando. Alunos meus que não... Sabe, você via lá que não tinha nada e hoje é advogado. Tá formado, pô. Entendeu? Tá lá, tá atuando, tá se fudendo, mas tá atuando, né? Então eu acho que isso é uma parada muito importante. Então o que eu ressalto na importância do vestibular e a minha luta lá é essa. A educação e a universidade, elas criam sonhos. E elas não só criam sonhos, como elas mudam realidades. Então vamos lá, vamos pra cima, entendeu? Isso é algo que eu escuto, acho que sempre muito desde pequena, porque eu sempre estudei em escola pública. Então algo que eu sempre foi muito reforçado, ainda mais dentro de casa. Minha mãe sempre falou muito isso.
de que eles não querem que a gente aprenda, porque se a gente for inteligente, se a gente estiver ali, a gente vai acabar contradizendo, a gente vai lutar contra e a favor dos nossos direitos. Isso. Então, eles, obviamente, eles não vão querer que a gente esteja lá, que a gente esteja estudando, eles vão fazer o máximo possível para tirar a gente desses locais. Exato. Só num quesito básico, assim, da gente for pensar. Se a gente está dentro da questão de história, que é a minha matéria, quem for estar dentro da universidade vai começar a questionar a academia de história por esse academicismo maluco de só priorizar europeu, priorizar Estados Unidos. Então vamos começar agora a falar das populações indígenas, vamos falar agora a partir disso das populações africanas. Por que a gente começou a poder falar sobre isso dentro das escolas? Porque foi um bando de gente chata lá na universidade pública e brigou por isso. E falou, olha, o Brasil é miscigenado, a gente tem todo mundo aqui, tem, mas cadê os indígenas na nossa história? Cadê os negros na nossa história? Então, essas mudanças, elas vêm do momento que a gente entra lá. Você falou nessa matéria história, eu acho que eu comecei a realmente gostar de história depois que eu comecei a estudar história por conta própria e estudar a história do Brasil, porque até então eu ficava lá na aula, era sempre Europa, lá, e eu ficava assim, tá, eu não quero saber de lá, eu quero saber da história daqui, tipo, Henrique XV, aí você fala, eu estudei 15 Henriques, você tá, agora mais um. A mesma coisa aconteceu comigo, eu nunca gostei de estudar história, né, desde fundamental, e foi sempre essa, né, coisa europeia, sempre a mesma coisa. Eu falei, e a história do Brasil? Cadê a história do Brasil? Entendeu? Então, assim, é um esforço muito grande. Eu acho muito legal que os universitários sempre têm a força, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu acho que a gente também precisa ter consciência. Pelo menos, eu falando por mim, que tenho 18 anos, eu acho que a gente precisa criar essa consciência que a gente tem o poder de mudar as coisas em nossa volta. E que os universitários estão aí que é a prova disso. Exatamente. Que eles podem mudar. Exatamente. A mudança parte da gente, né? A mudança parte de vocês, parte de quem tá ouvindo a gente. Que é isso, vocês têm que acreditar que vocês podem mudar o mundo, porque hoje a gente também vive um problema muito grande de achar que a gente não pode fazer nada. De que o mundo é muito grande. Mas a mudança do mundo veio de pessoas. Então as mudanças vieram porque pessoas se uniram, pessoas se juntaram e organizaram a situação. Né? No caso da nossa matrona aqui, Angela Davis, é isso. Né? Ela se juntou com grupos ali e organizou essas defesas. Então isso tem que partir de vocês também organizarem isso. Né? E aí uma dessas formas é o quê? Acessando a universidade. Sim. E para essas pessoas, assim, como a gente estava falando sempre, essa questão de não ter a confiança para passar na universidade, muita gente que, como você tinha falado, que às vezes trabalha e estuda, e às vezes o estudo sempre fica um pouquinho mais de lado. Qual recado você daria para essa pessoa que às vezes está assistindo e pensa e fala, caramba, eu quero muito estar lá. Qual recado você daria para essa pessoa conseguir correr atrás dos seus sonhos cada vez mais e não parar? Uhum. O primeiro recado eu acho que é o seguinte, o tempo, ele às vezes ele pode ser muito maldoso, mas também ele dá uma oportunidade da gente sempre tentar. Então não desista, mas é aquilo, né? Parece muito um papo de coach, né? Mas o não desista do seguinte, você tem 18 anos, então você não precisa decidir toda a sua vida agora. Vá caminhando, vá olhando, vá vendo, vá aprendendo, vá se especializando. Às vezes você pode entrar na universidade e não é o curso que você quer, e tá tudo bem. Sim. Então a sua vida ela não é decidida com 18 anos e às vezes ela não é decidida nem com 25. Então o tempo ele dá essa possibilidade da gente ir trabalhando e se conhecendo. Então o recado que eu passo é esse, dê tempo ao tempo, mas não desista dos seus objetivos. Se o seu objetivo é entrar, faça tudo que tem na sua capacidade para poder entrar. Mas também respeite sua realidade. Então não posso entrar no cursinho lá, tem vários recursos na internet, nas bibliotecas dos colégios, temos cursinhos populares para você poder pegar esses materiais e estudar. Pô, tenho tempo, mas não tenho dinheiro, vá atrás de cursinhos populares. Então vá tentando se organizar, mas respeite suas realidades também. Às vezes a gente sabe que é difícil, né? Às vezes a galera não tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus. Então também vá atrás de iniciativas, vá atrás de pessoas que podem te ajudar, tá? Mas não desista e dê tempo ao tempo. O tempo ele vai dando soluções pra gente quando mais a gente respeita os nossos limites também. Sim.
Assim, mas pessoal, assim, eu nunca vou esquecer. Eu tenho dislexia. Quando eu descobri quando eu era mais nova, a primeira baque que vem, assim, foi exatamente isso, de não sentir que eu conseguiria entrar numa universidade, conseguir, porque, falando assim, é uma prova. Toda vez que eu tô na frente de uma prova, eu sei que eu travo. Teve aquele negócio, aquele baque, que foi assim, quando eu tiver entrar no Enem, tem que fazer uma prova, colocar uma prova ali na minha frente. Se eu já travo com uma prova da escola, imagina uma prova que vai definir o meu Sim, futuro, alguma coisa sim. assim. Então foi algo muito, desde cedo que eu procurei, minha mãe procurou muito fazer isso, de fazer eu entender que não era algo que ia ser uma barreira e que não era algo que ia me impedir. Então ela até me mostrou vários canais de pessoas que faziam universidade, que estavam ali para incentivar as pessoas que também têm essas dificuldades de que para fazer elas entenderem que elas conseguem sim, que elas pertencem a esses lugares. Isso aí. Então, reforçar isso de que as pessoas pertencem sim às universidades públicas e que elas conseguem, mesmo com todas as dificuldades do mundo, ainda a gente consegue achar um jeito de estar lá dentro, mas que pareça impossível. Exato, eu acho a sua história muito bonita para ser falada, assim. E uma coisa também que eu acho, atualmente a gente tem que seguir pessoas do bem, né? A gente vive um mundo da internet muito terra sem lei, né? Então eu acho que às vezes a gente se privar e se proteger também do que a gente assiste é muito importante. Como você falou, tem canais que mostram pessoas lá. Então sigam também pessoas, porque tem muita coisa boa na internet, né? A gente sabe que é uma terra sem lei, mas ali tem muita coisa boa sendo produzida para ajudar os nossos, né? Então a gente tem muitos exemplos ali, né? Acho que o que eu mais cito é o Chavoso da USP, né? Que é para mim assim uma referência ali no que ele faz. Mas tem muita gente boa também que tá lá, tá lutando pelos espaços, tá tentando. Então eu acho que se a gente se rodear de boas personalidades e boas referências, a gente também pode conseguir. E tem toda a questão da saúde mental, né? Quanto mais a pessoa fica lá, eu quero entrar na universidade, mas toda vez, sabe, não sempre tá naquele engajamento, sabe, de um... esqueci a palavra. Na internet, dentro da internet, de vídeos que não dão muita credibilidade. Isso. E o Chavoso da USP, eu gosto muito dele, e eu acho que acompanhar ele já é uma forma de você demonstrar que você está tentando mudar ali dentro da questão da internet. Exatamente, porque é isso, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental também, né? Olhar o que a gente está vendo, porque é isso, o plano é não fazer a gente entrar. O plano é esse, é não deixar a gente entrar. Então, quando a gente se rodeia de pessoas que conseguiram, e é por isso que eu acho que é importante, por que a gente leva a Angela Davis no nosso peito, né, na nossa camisa, no nosso nome? Porque é uma pessoa que, no mundo onde colocavam ela como para baixo e não davam esse direito para ela, ela foi lá, deu 2 bicas na porta, entrou e falou, não, o direito é esse. Sim. E aí, essa é a situação, né? A gente se rodear de pessoas que nos incentivam e nos inspiram. Sim. Eu acho que só a história dela em si já é algo que já é um grande incentivo, já é algo muito importante. Vocês levarem o nome dela é bem forte para o marketing, é muito importante. Sim. Ela viu de perto, conviveu com o preconceito na pele. Então eu acho que o nome dela é uma coisa muito forte. Exato. Ela tinha que fazer quando ela ia lá pro Senado falar algumas coisas, ela tinha que colocar um vidro anti-bala ali, né? Porque ela é totalmente cercada por pessoas que querem matar ela. E não era qualquer pessoa, né? Era a CIA. Sim. Apenas a CIA buscando ela, a FBI também. Bom, pra gente já começar aqui, a gente tem uma nova agora que a gente faz uma dinâmica. Então a gente vai fazer uma pergunta e você responde o que vier na sua cabeça. É agora que eu me lasco, né? Beleza. Um professor ou professora que te inspira? Olha, eu sou muito inspirado pelos professores que eu tenho lá no Ângela, mas eu vou citar um que me inspirou a ser quem eu sou hoje. Daniel Capella, que era meu professor lá do ensino médio. Tá? Um beijo pra ele, um careca maravilhoso, que ele me mostrou como é ser um professor humanizado, né? Então ele me mostrou o que era ser um professor humanizado, a cuidar dos alunos, a entender os alunos. Então eu também sempre fui um aluno muito inquieto, até às vezes bagunceiro mesmo. E aí ele me viu ali, entendeu? Então muitos não me viram e ele me viu. Então um beijo pra ele aí, ele é que me inspira bastante. E uma música que define o cursinho Angela Davis? A música que define o... Eita, aí lascou. Ó,
A música que define o Angela Davis é que a gente tem a camisa dessa, A Vida é Desafio do Racionais. A gente tem uma camisa dessa, vai sair, tá? Não spoiler aí. Mas é essa daí. Uma lembrança marcante com os alunos do projeto. Nossa, tem milhares de lembranças, mas eu acho que o que mais me marca, a gente tem um professor hoje, o Henrique. Ele é um professor que tem autismo, ele foi nosso aluno. E hoje semana retrasada, ele deu a primeira aula dele sozinho. Então, um aluno assim, um professor que é foda falar essa história porque é bem emocionante mesmo assim para mim. Eu vi lá todo o desenvolvimento dele, ele conseguiu e vários problemas, e aí eu vi ele dando aula sozinho assim, eu saí fora, fui chorar sozinho. Mas esse momento para mim foi o mais marcante assim. Atualmente, eu acho que foi ver o Henrique lá dando aula, foi foda. Um sonho que você ainda quer realizar com o Emancipa? Eu queria que o Emancipa ele chegasse a mais pessoas. Mas sonho meu besta, mas é isso. Eu acho que o Emancipa ele chegar a mais pessoas. Eu tenho um outro, na verdade. Eu queria que o Emancipa não fosse mais necessário. Acho que o meu maior sonho é esse. O momento que o Emancipa não fosse mais necessário. Que a gente conseguisse colocar as pessoas da periferia dentro da universidade sem necessariamente precisar dessas atuações. Parece meio louco isso, mas o meu sonho como coordenador do Emancipa é que o Emancipa ou o nosso projeto ele evoluísse para só a noção de cursinho. É não precisar mais do cursinho. Seria algo muito bom. É meio louco isso, né? Mas é isso, é a gente não precisar ser mais um cursinho. E uma palavra que define a rede Emancipa? Amor. Amor ou esperança. Acho que melhor do que amor eu colocaria esperança. Uma pergunta diferente agora. Se você fosse um dinossauro, qual dinossauro você seria? Nossa senhora. Um dinossauro? Caralho. Eu gostaria muito de ser um Velociraptor. Porque tem aquele novo Jurassic Park, aí tem a Blue, e eu fiquei apaixonado naquele dinossauro. Gente, eu era um viciadíssimo em dinossauro quando eu era criança. Né? Então o Velociraptor sempre foi o dinossauro que mais me assusta e é o que eu tenho mais vontade de ser, porque eles são muito inteligentes. Não sei se isso foi um teste psicológico. Não, é mais uma brincadeira pro nome, DinoCast, Dino. Ah, legal. Agora, uma pergunta pedida dos seus alunos. Como vai a dieta do negão? Vai bem, gente. Graças a Deus o negão tá emagrecendo, tá? Aquele cachorro assim. Aviso, tá, gente? A gente tinha um cachorrinho lá, o negão, né? Ele é maravilhoso, mas ele morde. Não é muito sociável. Mas ele tá emagrecendo, né? E ele é nosso protetor lá, né? Ele que protege o nosso lugarzinho lá. Então, graças a Deus, o negão tá melhorando. Contribuam com a dieta do negão, tá, gente? Por favor. Bom, é isso. Acho muito obrigada por você ter aqui. Tem alguma pergunta que você acha que a gente deveria ter feito? Alguma coisa que ficou faltando? Algum recado? Não. Acho que perfeito, gente. Fiquei muito feliz de estar participando aqui, né? Eu acho que as perguntas foram ótimas, foram muito bem colocadas. E parabenizar vocês dois, né, por estar aqui. Não é fácil estar na frente de uma câmera, a gente sabe da dificuldade, mas é isso. A gente tem que dar a cara a tapa, né? Então vamos que vamos. Você que está assistindo, não esqueça de seguir o DinoCast e a Rede Emancipa e o Jornal Ascendindo nas redes sociais. Paulo, a gente agradece muito pela sua companhia. Agradeço muito. É muito importante pra gente, pra nossa escola, pras pessoas, pra incentivar as pessoas. E é isso. Isso aí, só seguir a gente no cursinho também, tá? Cursinho Angela Davis, a Rede Emancipa também. E participem, tá, gente? Um último recadinho aí, a gente não fecha inscrições. Então a gente tem inscrições o ano todo, tá? A gente tá com uma turma agora em agosto, começou, mas a gente tem o ano todo também. E quem precisar do ano que vem também, fortaleçam a gente aí, venham pra cá. Estaremos lá disponíveis para ajudar. E é isso. A Rede Emancipa tem em São Paulo todo, então mesmo que você não participe do Angela Davis, tem outras regiões que você pode ver lá se ficar mais perto da sua casa. Isso. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.